Olá, eu sou a Giovana, sou professora na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia e a convite do canal Geotecnia Brasil, eu venho falar sobre a minha área de atuação, que é solos não saturados. Eu vou falar sobre parâmetros de resistência e deformabilidade, como eu já obtive eles em laboratório e os modelos que eu utilizei. O que eu vou contar é basicamente da minha experiência de pós-graduação na Escola de Engenharia de São Carlos. Começar falando sobre a condição não saturada. O engenheiro geotécnico brasileiro ele frequentemente lida com essa situação, tanto quando ele trabalha com solo como material de construção, na compactação em rodovias, aterros, muros de arrimo, quanto no perfil natural do subsolo, porque o nosso clima ele favorece a formação de perfis bastante espessos de solo e é muito comum a gente encontrar vários metros de solo acima do lençol freático. Quando o solo está não saturado, ele tem vantagens em termos de comportamento com relação ao solo saturado, e por isso é vantajoso utilizar-se dessa condição em projeto. Sobre essa questão de aplicação prática das teorias, a professora Sandra Houston, em 2019, publicou um artigo falando sobre isso, e nele é mencionado que os principais desafios de acordo com os profissionais, está na estimativa da sucção, que vai ser utilizada no projeto, e a obtenção dos parâmetros. E é sobre essa obtenção dos parâmetros que eu vou falar. Bom, na questão de resistência, esse é o modelo proposto por Fred Lundetal em 1978 e ele é o mais utilizado para prever resistência de solos. Então, quando a gente quer obter esses parâmetros em laboratório, a gente basicamente quer obter coesão efetiva, ângulo de atrito efetivo e o ângulo φb, que é o ângulo que representa o ganho de resistência com a sucção. Na minha experiência, isso foi obtido em compressão triaxial, em ensaios CD e CU para solo saturado, que são ensaios convencionais, e ensaios CW para solos não saturados. Os ensaios CWs, eles são ensaios adensados e rompidos com teor de umidade constante. E essa condição de teor de umidade constante é muito semelhante ao padrão de ensaio CU no ensaio com solo saturado, porque a água permanece numa situação não drenada, mas no ensaio CW a gente tem o ar sendo drenado. Bom, na aplicação, então, dessa técnica, eu utilizei a translação de eixos para fazer controle e medida de sucção. Os corpos de prova foram preparados em câmaras auxiliares, como essa da figura esquerda, e depois levados à câmara triaxial, da figura direita, onde eles foram adensados e rompidos. Para a ruptura, foram utilizados múltiplos estágios para otimizar tempo. Os resultados que eu vou mostrar aqui, na sequência, eles são de uma areia argilosa laterítica na condição compactada. Bom, então esses são exemplos de resultados. Aqui a gente tem como legenda as tensões de confinamento líquidas utilizadas e aqui a variação da sucção na ruptura. Então, com esses resultados, a gente obteve os círculos de Mohr e aí então foi ajustado o plano proposto lá em 1978. Eu obtive, então, os parâmetros, né, que eram desejados, e o ajuste do plano, ele forneceu um coeficiente de determinação de 0,99, que é excelente. A gente já sabe que o plano não é a representação mais realista da envoltória de resistência, porque o ângulo φb ele não é constante para os solos, mas nesse caso, para esses experimentos, o plano foi o melhor ajuste. Aqui eu tenho resultados de resistência em função da sucção, a resistência aqui representada por uma coesão total, que é a coesão efetiva mais a coesão aparente, que é a resistência que vem da sucção. Esses dados experimentais eles estão ajustados ao modelo, que é o modelo hiperbólico do professor Horêncio Vilar, e eu trouxe esse modelo para comentar sobre a previsão de resistência. Esses modelos, que existem alguns na literatura, eles auxiliam nesse sentido de poder antever, sem ensaios muito sofisticados, né, obter
então esse comportamento do solo, em termos de previsão. E nesse caso, o modelo ele se baseia em ensaios mas bem mais simples do que os realizados com solos não saturados, né? Que são os ensaios com solo saturado, para obter os parâmetros selinho e filinha, e depois a coesão última, que é esse parâmetro aqui, obtidos com amostras secas ao ar. Nesse caso, os meus dados experimentais ajustados ao modelo forneceram um coeficiente de determinação de 0,71, que está bem razoável para solos. Sobre a deformabilidade, ela foi tratada em termos de módulo de cisalhamento, que é o G. Nessa figura, a gente tem o comportamento desse módulo com a evolução de deformações. Então, ele tem um valor máximo para deformações muito pequenas, e à medida que o solo sofre deformações maiores, o módulo ele tem uma degradação. Então, o solo se torna menos rígido. Lá, desde 1979, com o trabalho de Burland, sabe-se que as deformações nos maciços elas costumam ficar menores do que 0,1%. Então, é suficiente a gente caracterizar esse trecho inicial da curva, de muito pequenas deformações a pequenas deformações. As técnicas que eu utilizei para avaliar esse módulo de cisalhamento foram coluna ressonante, que é essa figura da esquerda. Nesse caso, aqui é o equipamento da Universidade do Texas, que foi utilizado, e ele tem controle de sucção. E depois, à direita, a gente tem Bender Elements. Que é uma técnica um pouco mais recente e que permite medida de módulo de cisalhamento máximo. Só esse, então, na faixa de muito pequenas deformações. Vou falar sobre a técnica de Bender Elements, porque ela é mais atual do que a coluna ressonante, mais recente, né? Ela foi normatizada recentemente, em dezembro de 2019, pela STM. Então, na época de realização dos meus ensaios, não havia ainda norma para isso. Essa técnica, ela tem características de ser simples e não destrutiva. A simplicidade dela está num equipamento bastante simples, e os elementos fletores, né, que são os Bender Elements, eles podem ser acoplados a diferentes equipamentos de laboratório. Nesse caso, foi utilizado com o equipamento triaxial. Então, aqui, o equipamento é basicamente os elementos fletores, a gente trabalha com eles em pares, um gerador de função e um osciloscópio para que seja feita a análise do sinal. Talvez o principal desafio da técnica de aplicação dela é a interpretação dos resultados. Essa interpretação ela pode ser feita no domínio do tempo ou da frequência. O domínio do tempo, que é o mais simples, ele ainda pode ser feito por dois modos. Esse daqui, que está representado no gráfico, é o método de chegada da onda, onde a gente analisa o tempo que ela demora para chegar no Bender receptor. Aqui, a nossa atenção ela fica na onda S, porque é a onda de cisalhamento que é utilizada para calcular o módulo G. Então, existe alguma dificuldade aqui de interpretar essa chegada da onda, porque a gente percebe alguns efeitos aqui de campos próximos que podem interferir nessa interpretação, mas com um pouquinho de experiência isso vai ficando mais simples. E então, com esse tempo de chegada da onda e esse comprimento LTT, que é a distância entre um elemento e outro, mais a massa específica do solo, a gente pode calcular o módulo de cisalhamento máximo. Aqui são resultados experimentais disso. Na verdade, esse é o mesmo conjunto de informações representadas em dois gráficos, dois pontos de vista. Em um, a gente tem a percepção mais direta da influência do confinamento, e no outro, da sucção. Para ajustar esses dados experimentais, que mostram, então, que o módulo aumenta com o confinamento e com a sucção, foram utilizado um ajuste potencial, para o caso do confinamento, e um ajuste hiperbólico, para o caso da sucção. O modelo único, representando todos os dados, forneceu um coeficiente de determinação de 0,98, que também é bastante bom. E Fernandes, 2016, também utilizou esse modelo em um outro solo e obteve bons resultados
mostrando que esse modelo ele pode se aplicar também a outros tipos de solo. Para finalizar, a gente pode dizer que a obtenção de parâmetros em laboratório, ela é trabalhosa, né, especialmente para os solos não saturados, ela demanda tempo. Os modelos de ajuste eles estão aí para poder facilitar essa análise e para poder facilitar essa previsão de comportamento do material. E a minha torcida é que avancem tanto as técnicas quanto os modelos para que seja cada vez mais frequente a aplicação prática das teorias de mecânica dos solos. Eu vou deixar aqui as referências que eu mencionei ao longo da apresentação. Agradeço ao canal Geotecnia Brasil pelo convite e agradeço vocês pela atenção. Tchau, tchau.